Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Superação Piedade. E o assunto de hoje é sobre eu querer que os outros sejam aquilo que eu não sou, tá? Mas antes de nós entrar nesse assunto, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, tocando nesse botãozinho vermelho, ativando o sininho de notificação para você receber notificação. Todas as vezes que eu colocar vídeo aqui no canal, você vai receber uma notificação do YouTube e você vem correndo aqui para assistir, tá bom? Me segue também no Instagram, se você quiser conhecer um pouquinho mais de mim, vai lá no Instagram, MP Piedade. Se você clicar aqui em comunidade no canal, vai abrir uma página e ali nós podemos interagir, você pode deixar ali um recadinho, deixar ali uma opinião, tá? E eu sempre estou postando uns recadinhos para vocês, de manhã, de tarde, de noite, não tem muito horário não, tá? Sempre que eu pego, entro no canal ali, vou em comunidade, dar uma olhada, aí me dá vontade de postar alguma coisa, sabe aquele negócio assim de Deus? Então, sabe aquele negócio, aquele dia que você está inspirado, para inspirar outras pessoas? Então, meu amigo, minha amiga, é justamente isso. Vai lá, aproveita, porque tudo que tem lá é para você, tá certo? Ah, não esquece de deixar um joinha para mim. Vai clicando aí em gostei, tá? Para você não esquecer depois, porque você vai deixando, vai vendo o vídeo, e aí você esquece de deixar para mim um gostei, depois sai correndo. Às vezes você não gostou, e aí você sai correndo e não deixou o gostei para mim, mesmo não tendo gostado. Mas deixa um gostei. E deixa também aí um comentário sobre esse negócio aqui, tá bom? Eu tenho certeza, se você tiver paciência para ouvir mais um pouquinho, vai ter alguma coisa ali que você vai concordar comigo. Tá combinado, certinho? Então, eu sempre gosto de pegar uma parte da palavra de Deus para a gente falar sobre aquilo que eu achei interessante, sabe? E esse negócio da gente querer que as pessoas sigam ali os padrões nossos, isso é bem antigo já. Olha aqui o que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Galáxia, a igreja de Gálatas, o capítulo 2, verso 14. Apóstolo Paulo está meio bravo com Pedro. Pedro também era o apóstolo, né? Sabe aquele Pedro que pescava? Então, é aquele lá. Ele, depois que Jesus morreu, ressuscitou, subiu, foi para o céu, e ele começou, acho que ele ficou meio confuso, sabe? Ele ficou meio confuso. De repente, aquelas pessoas que iam se convertendo, porque Pedro, ele pregava muito, era para os judeus. O apóstolo Paulo, para os gentios. E entre os judeus tinha o costume, né, que fazia parte da antiga aliança, da lei, de que todo o macho teria que ser circuncidado, né? Então a circuncisão fazia parte do povo judeu, né? Acho que faz até hoje, né? Mas porém, os gentios que eram as pessoas, os pagãos, que o apóstolo Paulo, eram aqueles que não eram judeus. Quem não era judeu era gentil, era pagão, né? Era tudo menos judeu. Então, o apóstolo Paulo, ele foi designado por Deus, foi chamado por Deus, foi preparado pelo próprio Jesus, tá? Porque quem ensinou Paulo foi Jesus, para pregar para nós, para os gentios, porque nós não éramos judeus, né? Então, se fosse nos dias de hoje, o apóstolo Paulo estaria pregando para mim, para você, qualquer pessoa que não fosse do judaísmo. E Paulo começou a observar que Pedro estava querendo que as pessoas que iam se convertendo, os gentios, eles tinham que passar pela circuncisão. E Paulo, vendo aquilo ali, chamou a atenção de Pedro. E Paulo falou: olha, você sendo judeu, você não vive como judeu, você vive como gentil, né? E aí você está querendo que os gentios venham viver como judeus? Ou seja, você está querendo que os outros vivem aquilo que você não vive mais? Porque quando Jesus Cristo veio, ele não veio para mudar a lei, ele mesmo disse, mas ele tirou o jugo da lei. Então, aquilo que era obrigatório, para não ser mais obrigatório. A lei que dominava, né, o povo e tinha ali o poder para matar, para fazer tanta coisa. Então, aquela lei já não tinha validade mais no mundo espiritual. Era espiritual.
E Pedro achava que todo mundo que ia se converter tinha que passar pela circuncisão. Pedro estava numa fase bastante confusa. E o apóstolo Paulo chama a atenção dele. E eu quero usar isso aqui, gente, para a nossa vida, tá? Muitas vezes você faz parte de uma religião e você acha que ninguém vai para o céu se não fosse dessa religião que você é. Essa é a religião certa, essa é a religião que Deus deixou, essa é a tal religião. Deixa eu falar uma coisa para você. Se a gente for olhar no dicionário, o dicionário diz realmente que a religião, ela liga o homem a Deus, né? O dicionário está falando isso. Mas o dicionário não está falando a verdade, tá? Então, se você faz parte de uma religião e você acha que o fato de você estar nessa religião é suficiente para você entrar no céu, eu tenho uma péssima notícia para você. Meu querido e minha querida, religião nenhuma pode te salvar e pode te levar para o céu. Nenhuma. Somente um, tá? Sabe aquele que morreu na cruz, que derramou sangue, que foi crucificado, ele foi morto no lugar do bandido, sabe? Do Barrabás. Então, se você for olhar na Bíblia lá, sobre a crucificação de Cristo, você vai ver que foi ali, né? Houve uma condenação, um julgamento, e nesse julgamento eles soltaram um bandido e prenderam Jesus, que era inocente. Julgaram Jesus, condenaram ele à morte, né, de cruz, mas Jesus ele morre, ressuscita no terceiro dia, e depois ele ficou uns tempos aqui na terra, depois que ele ressuscitou, e depois ele subiu e hoje ele está à direita do Pai. E é esse Jesus, tá? É esse Jesus que pode te ligar a Deus. Qual foi a função de Jesus Cristo fazer tudo isso? A principal era nos salvar, nos resgatar, sabe? Era nos ligar. O homem estava brigado com Deus, estava de mal, sabe? Essas brigas aí de comadre, de cunhadas e cunhados, sabe? Esses parentes que brigam e não se falam mais. Era pior, porque nós, né, nós não tinha acesso a Deus, a gente não podia falar com Deus. Nós era chamado aqui pelo apóstolo Paulo de sem lei, né? Sem lei, porque haviam leis de Deus para os judeus, porém para nós não haviam, né? Então nós éramos os sem lei. Nós podíamos praticar o que a gente quisesse no mundo espiritual, porque tanto fazia se você fizesse errado ou certo, tanto fez, tanto faz. No mundo espiritual, nós não tínhamos nem esperança. Mas Jesus Cristo veio e trouxe esperança para todo aquele que reconhece Ele como Senhor e como Salvador, tá? É tanto que se você crê em Jesus Cristo, que Ele veio do céu, que Ele morreu por você, que Ele ressuscitou, se você crê nisso, é lhe dado o direito de ser chamado de filho de Deus, aqueles que confessarem publicamente o nome de Jesus. E estava havendo aqui uma confusão terrível entre esses apóstolos, né? E de Paulo chama atenção, tá? E era o que eu estava falando para você. Religião nenhuma pode te levar para o céu. Nenhuma, somente Jesus Cristo. Eu não sei qual a religião sua, tá? Qual é a religião, se é católica, se é evangélica, se é espírita, seja qual for. Nem a evangélica pode me levar para o céu, nem ela. Mas somente um. Jesus, o apóstolo Paulo fala que o evangelho é poder de Deus para a salvação. O evangelho de Jesus Cristo, a boa nova, a boa notícia. Qual que é a boa notícia? Que Jesus Cristo fez tudinho, já acabou com essa briga entre o homem e Deus. E para você ser reconciliado com Deus, você só precisa de crer no nome de Jesus. Confessar Ele, chamar Ele para a sua vida e pedir para Ele que você quer novamente, que você quer, né, fazer parte da família de Deus e que você quer que Ele te leve para a presença do Pai, tá? É a sua fé, é a sua boca, é a sua palavra é que vai determinar o seu futuro com Deus. Não é religião nenhuma, tá? Então, a boa notícia é essa. Nenhuma religião pode salvar ninguém, mas Jesus Cristo pode, e Ele morreu, ressuscitou e vive, tá? Ele está vivo, tá? E Ele está esperando a mim e a você.
Eu já confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e estou muito feliz. Ele, nossa, como é bom, como é maravilhoso. Eu estou vivendo aquela fase que o apóstolo Paulo está falando aqui. Olha, o que o apóstolo Paulo fala aqui no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Jesus fala, o apóstolo fala assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Tá? É isso aqui. A vida que eu vivo hoje na carne, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você quer que Cristo vive em você? Então, é muito simples. E não é pela religião que você vai conseguir isso. É pela palavra que confessa, tá? Pela sua palavra, pelo desejo do seu coração de se tornar um filho de Deus. Chama Jesus para a sua vida, arrepende dos seus pecados, porque todos nós somos pecadores, tá? E às vezes você fala assim, mas eu não sou pecador, eu não roubo, eu não mato, eu não faço isso. Mas a gente peca por pensamento, por palavras, por atitudes. E nós precisamos de Jesus, sim, para nós andar, para estar na presença de Deus. Tá? Então, essa é a oportunidade que uma religião nenhuma, por melhor que ela seja, por mais virtude que a sua religião tenha, ela jamais pode fazer aquilo que Jesus fez por você lá na cruz do Calvário. Essa é a mensagem que eu deixo para você hoje. Se você gostar, pode compartilhar com quem você quiser. Fica à vontade. E um beijo bem grande no seu coração. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.